Olá, meus amigos telespectadores, estamos aqui para transmitir a você, nesta gloriosa oportunidade, mais uma palavra de fé, mais uma palavra de vida, que eu tenho certeza que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Deixa-me apresentar em primeiro plano. Meu nome é Edilson Roberto de Souza Binda, sou pastor titular da primeira igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Lençóis Paulista, aonde Deus tem nos abençoado, aonde milagres têm acontecido e temos ouvido vários testemunhos de mudanças de vida, de transformações na área financeira, de reconciliação na área conjugal, enfim. É um lugar onde Deus tem operado maravilhas. E eu aproveito já a oportunidade para fazer um convite a você para que esteja conosco em nossas reuniões. Nossas reuniões acontecem às terças-feiras, às 20 horas, às quartas-feiras, às 15 horas, às sextas-feiras, às 20 horas, e nós temos também as nossas reuniões no domingo, que é celebração às 19 horas. Lembrando que no culto de sexta-feira, as nossas reuniões são voltadas única e exclusivamente para a libertação e cura divina, aonde muitas pessoas têm recebido a graça, o milagre vindo da parte de Deus. E nesta oportunidade, a você que está, quem sabe, aflito, você que está oprimido, desesperançado, nós temos uma palavra de fé para você. Uma palavra que vai te erguer, uma palavra que vem de encontro às suas necessidades. E a palavra é a seguinte: ninguém pode impedir o agir de Deus. Baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Antes, porém, desta palavra, nós vamos prestar atenção num pequeno comercial de motivação que vai servir de alento para a sua vida também. Já já nós voltaremos para apresentar a você essa palavra de fé e de vida. A vida algumas arena esportiva. Precisamos de disciplina. Disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Mas na vida sempre encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação? Como conquistar os nossos alvos? Como trocar as lágrimas pelo riso? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco. As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Muito bem, ninguém pode impedir o agir de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que pessoas pensam que podem impedir o agir de Deus na vida de outrem. Isto não acontece, porque baseado no texto que nós vamos ler agora em Isaías 43:13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, uma palavra do Deus eterno. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Absolutamente ninguém pode impedir o agir de Deus. E para que Deus haja em nosso coração, nós temos que dar liberdade para que Ele possa executar
que Ele possa realizar a sua vontade no nosso viver. Porque Deus, Ele nos deu o livre arbítrio, livre escolha, ou seja, vontade própria. Nós somos dotados de escolhas. Todos os nossos dias nós escolhemos, nós decidimos o que fazer, nós decidimos a hora que queremos levantar, nós decidimos se vamos ao trabalho ou não, nós decidimos quando estamos trafegando com o nosso veículo, se paramos no semáforo na cor vermelha ou avançamos no sinal vermelho, nós decidimos se lavamos o rosto ou não lavamos, se escovamos os dentes ou não escovamos, ou seja, todos os dias, todas as horas, a nossa vida é pautada de decisões, de escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos ser bons cidadãos ou maus cidadãos. Cabe a nós escolher. As leis foram feitas para serem obedecidas, mas cabe a cada um de nós decidirmos: vou obedecer ou não. Então isso é escolha. Deus nos deu opção de escolha. Deus nos deu essa maravilhosa oportunidade para nós escolhermos se nós queremos ir para o céu ou se nós queremos ir para o inferno. Aí você me pergunta assim, mas quem em sã juízo vai querer ir para o inferno? Ora, se nós perguntarmos assim claramente para a pessoa, você vai querer ir para o inferno? Dificilmente vamos encontrar candidatos, mas encontraremos, não tenha dúvida disso. Agora, se perguntarmos quem quer ir para o céu, multidões de pessoas vão desejar ir para o céu. Mas é questão de escolha. Ah, pastor, eu já escolhi ir para o céu. Mas não é só isso. A opção de querer ir para o céu implica em você aceitar o meio de salvação. O meio de salvação estipulado por Deus, instituído por Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Veio para que, através do sangue derramado na cruz do Calvário, aquele que cresce no seu nome, então ter o seu nome escrito no livro da vida e herdar a vida eterna. Quando nós decidimos ir para o céu, quando nós fazemos uma escolha, optamos por Jesus, nós denominamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, porque Ele é soberano. Salvador, que nos salvará da ira, da fúria do inferno. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos tendo a liberdade de aceitar, de livre e espontânea vontade, aceitar seguir os seus mandamentos. Aceitar a Jesus implica ter o comportamento que Ele teve. Aceitar a Jesus é saber que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Aceitar a Jesus é saber que se alguém bater no nosso rosto no lado direito, nós temos que oferecer a outra face. Aceitar a Jesus é seguir os padrões de amor que Ele pré-estabeleceu, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. Se alguém pensa em ir para o céu e odeia seu irmão, tem ressentimento com o seu irmão, simplesmente ele não vai alcançar a vida eterna. Por quê? Porque esta pessoa não está apta a entrar no reino de Deus. Para que entremos no reino de Deus é necessário arrependimento dos nossos pecados, a necessidade de aceitação de Jesus Cristo, a necessidade de nós passarmos pelo batismo nas águas, sepultando a velha criatura, seja homem, seja mulher, a necessidade de renúncia ao pecado e estar disposto a viver uma nova vida. E normalmente viver uma nova vida implica em você ter ações diferentes. Isso é denominado de conversão. A pessoa se converte ao Senhor. E conversão é mudança de rumo, mudança de direção, mudança de comportamento. Então, quando você ouvir falar fulano se converteu, ele mudou de rumo, mudou de vida. Ou seja, antes ele praticava coisas erradas, ele praticava coisas que entristeciam a Deus.
Quando da sua conversão, ele volta-se para Deus e aí então ele tem um novo comportamento. Este novo comportamento é pautado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, para que Deus haja em nossa vida, nós precisamos estar no centro de sua vontade. Nós devemos então dar permissão a Ele agir em nosso interior. E quando Ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Então, se você, porventura, esteja sofrendo com qualquer tipo de enfermidade, que você esteja passando por uma crise, quem sabe no seu casamento, quem sabe esteja passando dificuldades financeiras na sua empresa ou na sua vida pessoal, seja qual for a adversidade, eu digo a você que me ouve nesta oportunidade, que você, dando liberdade, crendo que Deus é poderoso para transformar essa situação, Ele transformará. Mas primeiramente você tem que fazer o que está escrito lá no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o que Deus faz, Ele o faz bem feito. Deus não dá nada pela metade. A bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é maravilhosa. Olhando a palavra de Deus, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante, nós nos deparamos com uma situação muito peculiar quando Jesus Cristo estava com os discípulos. Depois de ter pregado, anunciado o Evangelho, e lembrando que evangelhos é boas novas, por isso nós estamos aqui oferecendo a você boas novas de salvação, de transformação, de prosperidade, o Senhor Jesus estava fazendo isso. Estava mostrando às pessoas qual o melhor meio de ser abençoado. Depois que ele curou os enfermos, expulsou demônios, ou levou a palavra de fé para as pessoas que ouviam, diz a palavra que ele entrou no barco para executar uma outra missão. E a missão era libertar um homem que sofria de possessão demoníaca. A palavra de Deus diz isso. Diz que ele entrou no barco e estavam atravessando o mar da Galileia. Eu estive no mar da Galileia cerca de mais ou menos 1 mês e meio atrás e eu pude contemplar as águas daquele mar. São águas muito calmas, são águas que você jamais pode conceber que ali se levantaria uma onda de 3, 4 metros de altura. Não tem como. É uma coisa assim, muito interessante o que aconteceu nesta ocasião. Diz a palavra, em Marcos capítulo 4, 35 em diante, que o Senhor Jesus entrou no barco com os discípulos para atravessar para o outro lado. E quando eu estive lá em Israel, eu olhei do outro lado, são montanhas. Montanhas aonde fica ali as terras de Gadara. E o Senhor Jesus precisava ir lá, porque lá havia uma pessoa sofrendo. Então o Senhor Jesus entrou no barco e estava fazendo aquela travessia. De repente, naquelas águas calmas, naquelas águas tranquilas, diz a palavra de Deus que levantou-se uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que as águas estavam invadindo o barco que estava Jesus. E Jesus estava calmo, tranquilo, mais tranquilo do que nunca. Para falar bem claro, ele estava dormindo. Os discípulos, eles ficaram apavorados com aquele fenômeno. E aí, então, eles tentavam tirar a água do barco, porque eles viam que o barco iria afundar. E aí, Pedro chega e desperta o Senhor Jesus. E diz: mestre, o senhor não está dando conta do que está acontecendo? O senhor está tranquilo, está dormindo, e nós aqui prontos a afundar. Olha só o que aconteceu aqui. Aí o Senhor Jesus, ele levanta, repreende o vento, repreende as águas do mar e diz a palavra que no mesmo instante houve bonança, ou seja, houve calmaria. Aquele mar voltou ao seu estado natural.
Aí então você fica pensando, por que é que aconteceu isso? Nós encontramos a resposta no capítulo 5, logo a seguir do Evangelho de São Marcos. Aí mostra que quando terminaram a travessia, eles chegaram lá na terra de Gadara. Imediatamente, vindo dos sepulcros, veio um homem sem roupa, todo cabeludo, todo barbudo, que estava possuído por mais de 2.000 demônios. Aquele homem estava sofrendo. O diabo o tinha amarrado de uma forma tão grande, o tinha acorrentado de uma forma tão grande, o tinha escravizado de uma forma tão grande, que ele estava só na sua vida. Porque a família não queria mais conviver com ele. E ele não tinha condições também de viver em sociedade, porque ele tornou-se agressivo. A palavra de Deus diz que quando ele aparecia na cidade, as pessoas de maior coragem esperavam que o cansaço o dominar, e quando ele estava dormindo, iam lá e prendiam com cadeias e grilhões, ou seja, com correntes. E quando ele despertava, as correntes, as cadeias, que eram algemas, eram feitas em pedaços por ele. Ou seja, era a fúria, era a força de 2.000 demônios dentro de uma única pessoa. Aquele homem estava sofrendo. Ele morava dentro de sepulcro, ele se alimentava de restos de cadáveres, ou seja, era terrível a situação daquele homem. E o Senhor Jesus tinha ido lá para libertar aquele homem. Por isso houve esta tão grande tempestade naquela travessia, que nunca houve, não há relato de que houvesse uma tempestade daquela natureza. Ou seja, aqueles demônios que estavam agindo ali, naquele território de Gadara, eles sabiam que o Senhor Jesus estava indo para lá para mandá-los embora. O que eles tentaram fazer? O mundo espiritual é muito conturbado. Eles tentaram fazer com que aquela tempestade impedisse a chegada de Jesus ali no território onde eles estavam dominando. Então, por isso houve aquela grande tempestade. Mas quando Jesus está no barco, preste atenção nisso. Quando Jesus está no barco, e o barco significa a sua vida. Quando Jesus está no barco, tudo é controlado por ele. Quando o Senhor Jesus está em sua vida, todas as coisas passam a ser controladas por eles. Então, quem sabe você possa estar enfrentando uma tempestade, vindo não se sabe de onde. Quem sabe ontem mesmo estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo dominado, como diz por aí. Mas hoje levantou-se um grande problema para você resolver. E você está aflito. E você não sabe como resolver isso. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, se você receber o Senhor Jesus na sua vida, se você permitir a ação de Deus na sua vida, o agir de Deus nesse problema, nessa dificuldade, nessa enfermidade, ninguém vai impedir o agir de Deus. Queira o diabo ou não, se ele se levantar contra a sua vida, Deus o repreenderá. O mal cairá por terra em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vejamos o que aconteceu da chegada de Jesus em Gadara. Simplesmente o Senhor Jesus chega, vê aquele homem endemoniado e dá uma ordem específica, clara, para ser obedecida. Jesus repreende aqueles espíritos malignos e ordena que saia daquele homem e que não voltem mais. Eles não queriam sair do território de Gadara. Eles pediram ao Senhor Jesus, permite ao menos que a gente entre naqueles porcos. E tinha, a palavra do Senhor diz no capítulo 5 de Marcos, que tinha uma manada de porcos pastando por aquele lugar. Cerca de quase 2.000 demônios. E Jesus disse, vão, adentrem aqueles porcos então.
E diz a palavra de Deus que aqueles espíritos malignos saíram daquele corpo humano e foram habitar nos porcos. Os porcos não aguentaram a opressão e aquela possessão. E, desesperados, assustados, se precipitaram no abismo e ali se afogaram. Ou seja, os donos dos porcos teve uma perda muito grande. Ele perdeu todas aqueles animais, aquela vara de porcos foi perdida. As pessoas que estavam cuidando daqueles porcos ficaram assustados e foram contar na cidade o que tinha acontecido. O comentário foi muito grande. De repente, vieram da cidade aqueles homens corajosos que tinham colocado grilhões, cadeias, correntes naquele endemoniado. E aí eles, quando chegaram, eles perceberam uma mudança, uma transformação na vida daquele homem. Viram-no no seu estado agora natural. Ele estava no seu estado normal, em perfeito juízo, assentado, quieto, calmo, ouvindo os ensinamentos que Jesus estava dizendo a ele. Ou seja, Jesus estava falando para ele o que ele deveria fazer de agora em diante. Estava ensinando como proceder, como falar, como agir, como pensar. Estava falando que ele deveria continuar a abrir o seu coração, continuar a ter comunhão com Deus. A palavra foi maravilhosa. E aí então as pessoas viram a transformação ocorrida na vida daquele homem. Aquele homem barbeou-se, cortou o cabelo, colocou roupas e voltou para o convívio do seu lar. Voltou para o convívio em sociedade. Você já imaginou que bênção isso? Você já parou para imaginar a alegria da família? Quem sabe as pessoas estavam pedindo para Deus que aquele homem recebesse uma libertação. Quem sabe pessoas da família dele, quem sabe a esposa, quem sabe os filhos daquele homem, tivessem feito alguns pedidos, alguns propósitos junto a Deus para que Deus o libertasse. E as orações foram ouvidas. As orações foram ouvidas. Este é um ponto muito importante. E Jesus foi para lá porque Deus o impeliu a ir para Gadara, para que uma família fosse reestruturada, para que uma sociedade tivesse paz. Depois que houve essa transformação, aquele homem que tinha aqueles demônios no seu corpo, ele ficou assim tão desejoso de estar com Jesus que queria voltar com Jesus. Ele queria andar pela Galiléia, Cafarnaum, enfim, por todos os lugares com Jesus. Ele queria ir. Aí o Senhor Jesus disse: não, eu preciso de você aqui. Você deve permanecer aqui. Você é útil aqui. Porque muitas pessoas viram o estado que você estava. E agora eles vão ver o agir de Deus na sua vida. Os demônios tentaram impedir o agir de Deus na tua vida, mas Deus não permitiu. E esse é o testemunho que você deve dar. Então o Senhor Jesus disse: você fique aqui. E ele, ouvindo então o pedido de Jesus, ele ficou. E o mais interessante é que ele tornou-se um evangelista, um missionário naquela região. Aquela região era formada por 10 cidades, era conhecida como Decápolis. E ele foi de região em região, de cidade em cidade, falando da transformação que Jesus Cristo fez na sua vida, contando como Deus agiu na sua vida e falando que assim como Deus agiu na vida dele, Deus também iria agir na vida de todo aquele que nele cresce. Esta é a mensagem que nós temos para você. Deus agiu na vida daquele homem. Deus pode agir na sua vida. Deus pode agir na sua empresa. Deus pode agir no seu casamento. Deus, ele quer restaurar aquilo que está com problema. Deus quer operar milagres e maravilhas. E Deus quer fazer de você um instrumento, um testemunho.
E através da bênção que você vai receber, não tenha dúvida, outras pessoas abençoadas. É assim que funciona. Deus nos abençoa para que o seu grande, soberano e poderoso nome seja engrandecido, seja edificado, para que outras pessoas sejam ajudadas. Então, nesta tarde, eu estou aqui dando esse relato a você do que aconteceu nos tempos do Senhor Jesus, quando Jesus palmilhou pela Terra Santa. E eu quero dizer que o mesmo Jesus continua operando em nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Louvado seja Deus por esta palavra. Então nós podemos crer, nós entendemos que o mesmo Jesus que operou milagres no passado é o mesmo que opera milagres em nossos dias. Pastor, mas isso acontece nos nossos dias? Eu digo a você seguramente que sim. E posso citar o meu testemunho. O meu testemunho é que quando eu tinha 5 anos de idade, por intermédio de um susto, eu fiquei cego. Fiquei desenganado dos médicos. Os médicos disseram para minha mãe, esse menino não voltará a enxergar. Minha mãe, desesperada, procurou os melhores especialistas da época. E os especialistas falaram, não tem jeito. Triste, abatida, caminhando pela cidade de Curitiba, na Praça Rui Barbosa, bem no centro da cidade, ela olhou e viu uma placa com a inscrição Centro Evangelístico da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela sentiu no coração de entrar naquela igreja e pedir uma oração por mim. E lá ela foi atendida por um homem de Deus. Ele hoje é falecido, o pastor Lauro de Castro. Ela contou o acontecido e o pastor Lauro de Castro disse assim, irmã, se a senhora realmente crê em Deus, esse menino voltará a enxergar. E voltará a enxergar agora. A senhora acredita? Minha mãe disse, eu creio que Deus é poderoso. Ele orou por mim. E na mesma hora, para a glória de Deus, eu voltei a enxergar. Isto foi notório em nossa família. A nossa família já era cristã. Já servia a Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso despertou o interesse de meus pais divulgar o Evangelho, contar o milagre. Meus pais são pastores e eu fui ensinado nesse lar cristão. Fui um dos pastores mais novos da cidade de Curitiba e hoje estou pregando o Evangelho, faço seminários por todo o país, até fora do nosso país, falando desse Jesus, do agir de Deus. Então, quando eu prego, quando eu anuncio ao Senhor Jesus, eu sei o que eu tenho dito, sei em quem tenho crido. Nunca me desamparou o Senhor e nunca vai me desamparar. A palavra do Senhor diz assim, quando meu pai, quando minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, em Deus, nós somos renovados, somos amparados, somos fortalecidos. Então, se você quer que o agir de Deus esteja permanentemente na sua vida, você deve, então, entregar o seu caminho ao Senhor. Você deve confiar nele para que o mais ele o faça. Depois desta palavra dita, explicada, a você, meu amado telespectador, a você internauta, eu quero agora fazer uma oração por você, pedindo a bênção de Deus. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas eu sei que Deus pode reverter todo o quadro de adversidade e fazer de você um grande testemunho. Peço a você agora, aonde você estiver, feche os seus olhos, liga o seu pensamento a Deus, que eu vou formar com você agora esse momento único de oração e que Deus vai agir no seu interior. Grande e soberano Pai Celestial, Deus querido, Senhor da glória, o Senhor é tremendo,
Teu nome é conhecido através dos séculos. Teu poder é extraordinário e a tua palavra nos diz que agindo o Senhor, nada pode impedir as tuas bênçãos. Deus, no nome de Jesus agora, eu formo com todos estes nossos irmãos internautas, telespectadores, Senhor, aonde quer que eles estejam, nós formamos agora essa corrente de fé, essa corrente positiva de oração, e eu determino agora que todo o mal caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda esta tristeza, amargura, adversidade tenha fim agora em nome de Jesus. Deus, entra com a tua providência, entra com o livramento, entra com a cura, com a restauração familiar, com a restauração no casamento, Senhor. Abre as portas, Senhor, agora. Aquele que estiver desempregado, Senhor, manifesta que o Senhor é Deus, fazendo, Senhor, destas pessoas um testemunho vivo para a tua glória. Assim nós oramos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. É muito bom poder trazer uma palavra de fé e de vida. Se você quiser ouvir mais palavras iguais a essa, semelhantes a essas, ou quem sabe até melhores, eu quero deixar aqui novamente um convite a você, para que você possa comparecer às nossas reuniões ali na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Coronel Álvaro Martins, número 580, Vila Irerê. Ali nós temos a nossa Catedral da Unção. Estamos terminando uma catedral que abrigará 1.200 pessoas sentadas. E você é o meu convidado para estar nas próximas reuniões. Lembrando novamente que as reuniões de terça-feira é denominada Noite do Poder para Vencer, onde nós oramos para vencer todo o mal. Terças-feiras às 20 horas. Às quartas-feiras nós temos a Tarde da Bênção. É um trabalho que nós temos para que as pessoas possam estar conosco. Aquelas que não podem estar à noite estão durante a tarde, às 15 horas. É uma bênção. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de libertação, cura divina, aonde nós denominamos Noite da Vitória. Então vem estar conosco. As sextas-feiras é tremendo. Ali nós repreendemos demônio, pessoas são curadas, são libertas. Enfim, é um trabalho muito extenso de libertação. Nas sextas-feiras, ali na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Lençóis Paulista, às 20 horas. E no domingo nós temos o culto voltado para a família, celebrando a Deus com a família no altar de Deus. Então, são os nossos cultos, são as nossas reuniões. Venha celebrar a Deus conosco. Eu quero dar um abraço carinhoso na sua vida, na sua família e determinar a bênção em nome de Jesus. Agora nós vamos ficando por aqui e numa próxima oportunidade traremos a palavra de bênção para a sua vida. Muito obrigado e fiquem na paz.